Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Mais uma vez, bom dia e vamos lá que o tempo urge, o tempo é curto. Vamos falar hoje sobre calúnia, difamação e injúria, porque é muito comum a gente, principalmente quem não é da área do direito, confundir esses crimes, né? Falar que que a calúnia é injúria, que a injúria é difamação e que a difamação é injúria, e são coisas que têm diferenças. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu resolvi trazer esse tema para esclarecer a você, levar mais informação para você e para que a gente fale as coisas do jeito que devem ser falados e que tomemos as atitudes da forma que devem ser tomadas. Vamos começar dizendo onde é que se localiza na lei. A Lei 2.848 de 1940 é o Código Penal Brasileiro. E os crimes contra a honra, está lá no capítulo 5, ele vai do artigo 138 ao 141. Tá? O artigo 138, que é o primeiro, ele trata da calúnia. A calúnia é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E ocorre na seguinte situação hipotética aqui, vou dar uma hipótese. Eu estou conversando com o Barbosa, batendo um papo com ele antes de começar o programa, e falo de um vizinho meu. Ah, Barbosa, você não sabe. Isso eu estou falando para ele sabendo que isso não ocorreu, estou inventando uma história. Barbosa, eu vi o meu vizinho roubando, furtando uma picanha no supermercado lá em Ilhéus. Olha que absurdo, ele furtou. Ele pegou uma peça de picanha e uma caixa de cerveja e saiu sem pagar. Que absurdo, ele não precisa disso, né? Neste momento, como eu sei que o crime não ocorreu, mas que aquela conduta é definida como crime, sei que é falso, tá? E falo sobre isso a uma terceira pessoa, imputando a um conhecido meu este fato que é definido como crime, eu cometi o crime de calúnia. O crime de calúnia ele é punido com detenção de 2 meses a 1 ano, salvo engano é isso, já vou me certificar, e multa, tá? Então, além de uma eventual condenação, você vai ter que pagar uma multazinha. Além de possivelmente ter que pagar uma indenização pelos danos morais sofridos pela vítima desse crime. O que é importante a gente saber também sobre o crime de calúnia? No crime de calúnia, o bem jurídico protegido, ou seja, o que a lei busca proteger, tutelar, é a honra objetiva da vítima. O que é a honra objetiva? É a imagem dela perante terceiros. Então, a lei, para proteger a imagem dela perante terceiros, estabeleceu essa conduta como crime. Tá? Então, eu acho que isso aí ficou legal. Deixa eu só me certificar sobre a quantidade de pena. Detenção de 6 meses a 2 anos, tá, pessoal? É um pouquinho mais grave. De 6 meses a 2 anos, tá? Agora, Abraham, perdão, né? Não, pois não. Vou fazer uma pergunta aqui, porque no Brasil, a gente até comentou isso outro dia, a impunidade fala mais alto, né? E o brasileiro tem essa sensação de impunidade. Ah, comigo não vai acontecer nada, eu já vi gente aí fazer e acontecer e não vai para a cadeia, eu sou réu primário e não vou cumprir essa pena. Uhum. Então, a pessoa cometendo essa ação, ele realmente tem chance de ser preso, ou ele paga uma fiança, ou o juiz vai determinar que ele cumpra alguma coisa socioadministrativa? O que é que pode acontecer? Como a gente está tratando aqui de um crime que é punido com detenção, tá? E com a pena que não supera os 2 anos, tá? Ele
o crime tem, caso venha a virar um processo judicial, ele tramita no Juizado Especial Criminal, tá? E no Juizado Especial Criminal não há condenação em pena privativa de liberdade, tá? Onde provavelmente a pessoa vai fazer um acordo de não persecução penal ou um sursi, tá? O sursi processual ou sursi executório, que seria a suspensão condicional do processo ou da pena, e a pessoa ela tem alguns, além dos requisitos para ser elegível ao sursi, a esses institutos jurídicos, ela vai ter algumas restrições, como por exemplo, olha, você não pode, você vai ter que vir uma vez por mês aqui no fórum, aqui na vara, assinar um termo de comparecimento e descrever suas atividades. Pode haver limitação de alguns direitos, por exemplo, como, olha, você não pode sair, isso aconteceu num bar, então você não pode ficar no bar até 10 horas da noite. Existem algumas coisas que podem ocorrer, que podem limitar os direitos dessa pessoa. Ir preso por calúnia, não, isso não vai acontecer, tá? Senão a gente teria uma quantidade de pessoas no nosso sistema prisional enorme. Então isso não vai acontecer mesmo. Existem algumas hipóteses que não estão na calúnia, estão na injúria, onde dá cadeia. Pronto. Tá? Mas agora você estava falando sobre calúnia, né? Então, para não confundir... Isso, vamos falar agora sobre difamação, tá? O que é difamação? Eu vou ler o artigo, tá, do Código Penal e a gente vai destrinchar ele depois aqui. Ele está no artigo 139 do Código Penal e o caput do artigo diz assim, o caput é a cabeça, tá? O título do artigo, vamos dizer assim. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então aqui também protege-se a honra objetiva da vítima, do sujeito passivo do crime, tá? A honra da pessoa perante terceiros. E, diferentemente da calúnia, eu não imputo àquela pessoa um fato definido como crime. Eu busco ali, o agente desse tipo penal, ele busca ofender a honra daquela pessoa, difamando, imputando-lhe palavras ofensivas à sua reputação. Imputando-lhe não, proferindo palavras ofensivas à sua reputação. Um exemplo, Barbosa, eu falar também estou eu e você conversando, eu vou falar de um vizinho meu, dizer, rapaz, esse cara aí é um ladrão, é um jogador inveterado, usuário de drogas, cachaceiro, vagabundo, pilantra, desonesto, safado e preguiçoso. Esse é o crime de difamação, onde eu falo para uma terceira pessoa com o objetivo de ferir, de ofender ainda que seja a reputação. Verdade, né? Que ele seja tudo isso, mas você não tem o direito de propagar isso, né? Existe a exceção da verdade, mas a exceção da verdade, ela somente, vamos lá, e você tocou num ponto excelente, né? Isso está no parágrafo único do mesmo artigo 139, diz assim, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Então, se tudo aquilo que eu falei sobre aquele meu vizinho for verdadeiro, eu cometi o crime mesmo assim. Porque você está propagando exatamente os defeitos dele. Exatamente. Que muitas vezes são verdadeiros, né? Mas não importa. Não importa. E só a única... Onde a verdade vai livrar você de um processo e de uma pena, na verdade. Não é nem do processo. Porque isso tudo tem que ficar demonstrado no processo.
se a vítima for funcionário público e as ofensas tiverem sido Só ao trabalho. relacionadas Por ao exemplo, exercício aquele da sua cara função. é preguiçoso, não vai trabalhar todo dia. Ladrão, desonesto, corrupto. Ladrão, corrupto, né? Isso. Se eu conseguir provar isso na justiça, Você está livre eu de uma condenação. Estou livre de uma condenação. Extingue a punibilidade, É. tá? Mas não exclui o ilícito. O ilícito. O processo vai acontecer. Certo. Tá? É o único caso também. Então, eu busco, diferentemente do que ocorre no crime de calúnia, eu busco ofender a reputação da vítima. Tá? Na calúnia, vou repetir para ficar bem claro aqui, eu atribuo que a vítima cometeu um fato definido como crime. Tá? Uma conduta definida como crime. Certo. Tá? E agora vamos passar para a injúria. A injúria, diferentemente de todos os outros, tá? É quando eu busco ofender diretamente a vítima. Quando eu conversando com você, Barbosa... Digamos que a gente está numa discussão, né? Aí acalorada ali, Exatamente. você me Você é um ofende. safado, vagabundo, pilantra, e aí eu cometo o crime de injúria, porque eu afetei a sua honra subjetiva, a sua dignidade, eu te afetei intimamente. Eu não afetei a sua honra para outros, eu afetei sua honra para você mesmo, a sua dignidade. Aí eu cometo o crime de injúria quando eu direciono essa minha conduta a você. Aí aconteceu o crime de injúria. Aí eu lhe faço uma pergunta, né? Digamos que a gente está numa discussão acalorada, como eu falei aqui, diante de outras pessoas ali, testemunhas, né? E além de você ter cometido essa injúria, eu posso alegar também que eu sofri ali calúnias e difamações. Se eu tiver ali imputado a você fato que é considerado crime, estaria configurada, mas eu tenho que falar para terceiros. Se eu não falei para terceiros, não configurou o crime. Mesmo você falando direcionado a mim, outras pessoas ouviram. Eu posso caracterizar isso como se você tivesse ali propagado para terceiros? Não, porque assim, o Código Penal, a lei penal, ela é interpretada de forma literal. Se aquela conduta descrita na lei não tiver sido praticada exatamente como está descrito na lei, eu não posso ser punido por isso. A conduta tem que ser exatamente aquela que a lei é ao pé da letra. É literal. Certo. É literal, não cabe interpretação. Tá? O Código Penal é assim. A gente, né, na faculdade, né, brinca que é como uma luva. Tem 5 dedos. Tem que encaixar os 5 dedos. Se tiver um dedo a menos que não está encaixando, se tiver um 6º dedo, não dá. Tem que ser um encaixe completo mesmo. Tá bom. E hoje a gente tem, Barbosa, todos esses crimes, tá, pessoal? Além da condenação em detenção, todos eles são punidos também com multa, tá? E sempre que você for condenado, você vai ser condenado e pagar uma multinha. Se houver condenação, se restar provado nos autos que você cometeu o crime. Então, além de eventual condenação, vai ter o pagamento da multa sempre. Tá? Além de eventual indenização pelos danos morais experimentados pela vítima, que pode inclusive ser nos próprios autos do inquérito do processo judicial, ou também pode ser uma ação separada que vise somente a reparação civil, tá? A reparação pelos danos morais na esfera civil. Isso cabe também acordo antes da Sim, cabe acordo e retratação. Até a prolação de sentença, até que o juiz sentencie aquela causa que determine, olha, você cometeu o crime sim ou não cometeu. Até esse momento cabe a retratação. Tá? Aí já é uma questão mais técnica que eu não vou me aprofundar tanto, porque existe uma doutrina assim, um pouco mais divergente, embora tenha uma doutrina majoritária, existem várias correntes de pensamento a respeito da retratação e eu vou me ater exclusivamente aqui aos crimes em si. Existe uma forma do crime de injúria que pode ser que ela
assim, tem a injúria majorada, que é quando existe um aumento da pena, tá? Isso está nas disposições finais, artigo 141, diz que a pena é aumentada de 1/3, tá? Se ela for cometida, é assim, tá, pessoal? Contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, você mandar uma mensagem lá para o presidente da República, xingar o presidente da República diretamente a ele, no perfil das redes sociais dele, é um crime, tá? E a punição é um pouco severa. A pena é de reclusão, tá? De 1 a 3 anos e ainda pode ser aumentada de 1/3 se for cometido contra o presidente da República. E sobre o que você falou, Barbosa, se você fala isso na presença de várias pessoas ou de alguma outra forma que facilite a divulgação, a propagação do que você falou, dessa injúria, ela também é aumentada de 1/3, né, que eu falei? É aumentada de 1/3. Tá? Então seria uma causa de aumento de pena. E existem também a forma qualificada, tá? Por exemplo, utilizando elementos. Na verdade, essa não é nem mais qualificada, né? O advento da Lei 7.763 de 1989, ela definiu alguns crimes lá, de preconceito, né, racismo, essas coisas, o que ela foi posteriormente acrescentada pela lei, deixa eu ver aqui, Lei 14.532 de 1923, e essa lei diz o seguinte, tá? Ela define os crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, chamar o chinês, todo chinês é pasteleiro, você não passa de um chinês pasteleiro. Tá? Aqui, pessoal, estou dando um exemplo de coisas que acontecem mesmo, tá? Isso é uma injúria regularmente tipificada aqui na Lei 7.716 e tem uma penazinha maior um pouco, tá? É de reclusão, ou seja, inicialmente regime fechado, de 2 a 5 anos, além da multa que você vai ter que pagar. E aí a gente tem, Barbosa, a injúria racial, que se inclui aqui, tá? Esse aqui é um típico, você chamar pessoas, normalmente chamamos as pessoas, né, quando cometem esse tipo de crime, cometem contra pessoas da cor preta, são pessoas negras de origem, os afrodescendentes. Então, esse crime, infelizmente, pessoal, ainda é cometido nessa forma grave e, assim, na minha cabeça, é completamente incabível. Sempre foi incabível, né? Inconcebível, mas hoje muito mais, né? Estamos em 2025 e a gente chegou ao ponto, Toné, de que uma lei que protegesse essas pessoas, né? Pela sua condição de cor, religião, nacionalidade, etnia, gênero. Religião já falei, né? Gênero. Assim, gênero também está em outra, né? Mais específica ainda. É a injúria racial, né? É a injúria racial. Você vê, tem que ter uma lei, né, para proteger a dignidade dessas pessoas e com uma punição severa para quem comete esses crimes. Isso não deveria nem existir, né? Porque isso não deveria acontecer. Tem que ter até cota, né, para negros. Não, e tem, né, cota. O pessoal reclama muito. Cuidado, viu, Toné? É o jeito de falar e já pode caracterizar racismo. Não, eu tô falando que existe já a cota para negros. Existe. Que existe. Para índio, pra exatamente. A partir do momento que as coisas começaram a se acirrar, foi necessário ter uma lei para designar uma cota específica só para negros. Não é isso? Assim, sem entrar no mérito, né, se eu concordo, não concordo, se está certo, errado. Essas leis,
vieram para, assim, na intenção de diminuir as desigualdades. Doutor, assim como também tem aquele problema do gênero, né? Que na política tem que ter uma cota para as mulheres. Exatamente. Como tudo. A gente precisa de toda a sociedade, independente, a pessoa veio de origem chinesa, tailandesa, taiwanesa, australiana, tanto faz. As pessoas precisam estar inseridas na sociedade de forma saudável, de forma a complementar a sociedade e ajudar na construção de uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, mais justa, mais isonômica e mais equânime, né? Essas leis todas vieram para corrigir essas distorções, porque todos os estudos demonstraram, e pesquisas também demonstraram a mesma coisa, a desigualdade, tá? Nós vivemos num país que as pesquisas mostram que as mulheres, exercendo as mesmas funções dos homens, ganham menos. Que pessoas de cor preta... O nível salarial sempre fica baixo, né? Pois é. Embora ostente até os mesmos diploma, disputem as mesmas profissões, mas ganham bem menos. Se você for ver também, e as pesquisas sempre apontaram nesse sentido, os cargos em empresas privadas e públicas também, os melhores cargos sempre foram ocupados por brancos, homens e brancos. A pobreza, estudos demonstraram também que as pessoas de cor preta, de cor negra, de origem negra, elas têm menos oportunidades de melhores empregos e melhores salários. Então, todas essas políticas que se chamam de políticas afirmativas, né, ou políticas positivas, elas vieram para corrigir essas distorções apontadas nessas pesquisas e nesses estudos. Eu acho que toda medida que traga justiça e igualdade à sociedade são positivas. Eu acredito que as medidas são positivas, todas elas, tá? Não só essas, mas como todas as outras, que tenham como fundamento básico e o interesse maior em trazer igualdade para a sociedade, eu acho que são medidas boas. Eu entendo que sim. Tá? Eu quero voltar aqui à questão da injúria. Porque você falou aí... Você não está querendo injuriar ninguém não, né, Toné? Eu quero assim, a injúria é o quê? Necessariamente tem que ser uma presença física, no calor de uma discussão, parte para uma briga, para uma porrada, uma coisa assim, é isso? Não. A injúria? Não. Chamar o cara de ladrão, aí o cara reage. E outra coisa também que eu quero saber, a partir do momento que a pessoa reage, que se defende, isso vai pesar lá na frente, na hora de for do julgamento? Ali a gente vai estar diante de dois pessoas, assim, dificilmente as pessoas não reagem, né? Você xinga alguém, é natural que você receba um xingamento de volta. É a reciprocidade, né, que existe. Eu vou chegar nesse ponto aí depois. Vai pesar para o lado da vítima ou para o lado do agressor? Do lado dos dois. Na verdade, houve o cometimento dos dois crimes, né? Os dois cometeram um crime. Então, assim, a primeira pergunta foi no ambiente virtual, né? Isso. Não, no ambiente virtual também não, há estou falando no ambiente físico mesmo, cara a cara, discutindo, bateu lá. Não, porque eu vou responder a primeira pergunta, senão a gente acaba esquecendo dela. Sim. No ambiente virtual, é o mesmo crime que é cometido. Se você entra lá no perfil da rede social daquela pessoa e começa a desferir essas ofensas visando... É caracterizado como injúria. Injúria, tá? É injúria, sim. Quando Agora, outra coisa também, saindo aí, da calúnia. A calúnia, falei que o cara roubou, deu um baque na empresa que ele trabalhava e tal, espalhei por aí. O cara ficou sabendo, sim. Aí ele pode ir lá também pedir satisfação e ter porrada, é isso que eu quero dizer. Aí vai de cada um, né? Sim, não porque, poder veja bem, não pode, ninguém pode bater em ninguém. Porque aí não fica oculto o cara que fez essa calúnia, tem que aparecer o nome. Que me caluniou, uma calúnia, está dizendo que estão espalhando por aí que você deu um golpe na empresa. Aí o cara fica assim, quem foi? Aí descobre. Aí o cara vai lá dar uma porrada no outro. Aí vai ficar, o que é que vai caracterizar isso aí? É calúnia ou injúria? É o quê? Então, quando chega às vias de fato,
Na verdade, ele atribuiu a outra pessoa um fato definido como crime, né? Que ali a gente pode ver Sim, porque o que recebeu, o que foi caluniado, doutor, foi da parte, fez um boletim. Olha, o meu vizinho tá espalhando aí que eu sou ladrão, que eu dei um golpe. Certo. Bom, aí ele tem que se identificar. Tem Aí que descobriu aparecer, quem né? foi. O Aí autor- o cara vai lá, vai lá e dá porrada nele. Foi você que falou. E aí? Nesse caso ele vai... Baixaria, né? Então, aí ele vai responder pela lesão corporal. Se ele foi lá e desceu a porrada no cara, ele vai responder pela lesão corporal. O que praticou o crime de calúnia vai responder pelo crime de calúnia, ou o outro que ele tenha praticado. São duas situações, duas coisas e o diferentes. outro vai responder. Duas ocorrências diferentes. Exatamente. Ele vai lá se defender, tirar satisfação e enfia a porrada no cara. Ele vai responder pela lesão corporal. Uma coisa não justifica a Não. outra. Porque assim, no Código Penal, o que se imagina? Não, a pessoa soube do cometimento do crime, ele vai até a autoridade policial noticiar o fato. Aí vai lá, na presença do delegado, do investigador de polícia, vai falar, olha, rapaz, o cara falou isso, estão aqui as provas. A polícia deveria investigar. É que, assim, são crimes que acontecem todos os dias, milhões de vezes por dia. E se todo mundo for para a delegacia, é por isso que eu digo que é um crime pouco punido, né? Se todo mundo for para a delegacia e isso der origem a processos judiciais, processos criminais, o judiciário só vai fazer isso. Nesses 3 casos que você citou aí, calúnia, injúria e difamação, qual seria a penalidade maior? Na injúria. A injúria? Porque a injúria, os outros todos são punidos com detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção também? Detenção. A detenção, na verdade, seria prisão, início, regime semiaberto. Tá? A reclusão seria início em regime fechado. A calúnia, ela começa, quando tem lá a fixação da pena, não, é detenção também, ela passa a ser injúria quando... Ó, eu vou repassar aqui as penas. Calúnia. Detenção de 6 meses a 2 anos. Difamação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e todos eles acompanhados de multa, tá? Injúria. A pena é de detenção de 1 a 6 meses. É menor, é a menor. É a menor, tá? Ela começa a ter mais gravidade quando... Quando parte para agressão física. Quando parte... Então, olha só, esse é o ponto. A detenção vai de 3 meses a 1 ano, isso na injúria, que já tem uma pena menor, né? Então, aqui é uma condição que aumenta a pena. Quando a injúria consiste em violência ou vias de fato. Via de fato é a porrada, né? Foram para briga. Que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Aí a pena vai de detenção de 3 meses a 1 ano. E existe uma forma... Ó, não, aí é difamação, 3 meses a 1 ano, né? Não, mas tem na injúria também. Tá? Um agravamento de pena. Se a injúria ela consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena passa a ser de reclusão. Isso que eu ia... de 1 a 3 essa é uma observação. E se for um menor tiver envolvido? Então, a pena aumenta? Tem também. Contra criança, adolescente ou pessoa maior de 60 anos, exceto naquela primeira hipótese, tá? A pena é maior, sim, e a pena é de... Não, elas são aumentadas de 1/3. Ou seja, pega aquela pena de reclusão que vai até de reclusão de 1 a 3 anos e aumenta a pena em mais 1/3. E além disso, incide multas, doutor? Sempre multa. A multa sempre vai ter. Todas as 3 situações? Quase todos os crimes, além da combinação da pena mesmo, restritiva de direitos, tem a combinação de multa. Sempre. E às vezes as multas são pesadas. Como nesse caso aqui, nesses casos, dificilmente uma pessoa vai presa por isso, tá? Porque existem instrumentos processuais
que conseguem excluir a possibilidade de penas privativas de liberdade, a multa sempre vai estar presente, e as multas devem ser pesadas, e eu penso assim, devem ser relevantes para a pessoa que comete o delito, para que ela compreenda que aquilo está errado e não volte a fazer de novo. Porque vamos falar aqui, uma multa de R$1 milhão é uma multa pesada? É alta. É alta para mim, para você, para o Barbosa, para muitos dos nossos telespectadores, mas é essa mesma multa de R$1 milhão para o Elon Musk é alta? Não. Não. Então tem que ser alguma coisa que faça... alta no sentido moral, no sentido ético, mas no sentido econômico eu acho que não. Para ele não. Para ele não. Então a multa tem que ser relevante e tem que machucar o bolso de quem paga. Se uma multa dessa é aplicada a mim, eu não tenho nem condição de pagar. Mas se é aplicado ao Elon Musk, na verdade isso é um incentivo para que ele continue praticando esse crime a cada instante. R$1 milhão para ele não representa praticamente nada. Então, a multa ela tem que ter esse caráter punitivo e pedagógico. Punir e educar. A multa serve para isso. Tá? Agora, e, além disso tudo, uma eventual indenização pelos danos morais sofridos pela vítima. Agora a gente vai entrar na parte aí difícil. Porque a gente vê nas redes sociais assim, o presidente é ladrão, não sei o quê, corrupto. E aí? É o quê? É uma difamação? Isso incide, pode ter também processo, pode gerar um processo? Pois é, né? Se, assim, a lei não fala, não pode... não existe o crime se for o presidente da República, ou o ministro do STF, ou qualquer... Ela não tira ninguém da possibilidade de ser vítima. Mas aí a situação fica pior porque se trata de uma autoridade, é uma questão de institucionalidade, é isso? Sim. Mas assim, a gente vê muitos comentários desses. Nas redes sociais você vê. Pois é, imagina só a quantidade de processos, a quantidade de advogados que a União deveria ter para instaurar inquéritos policiais, para instruir processos judiciais. É melhor censurar as redes, não? É melhor censurar as redes. Então censurar as redes, né? Censura também não é uma coisa boa, né? Censura também não. Mas é uma situação complicada, porque o crime aconteceu. Só que o Estado que eu digo, né? A instituição, Presidência da República, que vai muito além do presidente. Quando você xinga um presidente da República, você xinga o próprio país, né? Você está xingando uma pessoa que deveria ser um símbolo e o qual nós deveríamos ter total respeito a ele. Não submissão, mas respeito. Então, quando você xinga, quando você fala mal, assim, de forma... dessa forma mais rasteira de falar do nosso chefe de Estado e chefe de governo também, você, na verdade, está depreciando o próprio país. Você está botando o nosso país para baixo. E, de fato, não deveria fazer parte do acervo de interesses presidenciais a instauração de inquérito policial e processo judicial para ver essas pessoas condenadas, até porque deveria ter um prédio que ocupasse praticamente um bairro inteiro só para isso aí. Pelo que a gente vê nas redes sociais, a quantidade... Uma enxurrada de algumas... E às vezes coisas pesadas mesmo, né? Coisas que ultrapassam os limites, né? Do bom senso, né? Eu vejo coisas que, rapaz, como é que fala? Cada um pode ter a sua opinião, mas chegar naquele ponto, usar palavras realmente de baixo calão, xingamentos feios, não precisa ser. E se for numa manifestação, passar uma autoridade, você é ladrão, e aí? Então, a prisão é flagrante. É? Vem cá, tá preso. E qualquer do povo pode prender. Não precisa ser polícia. Não. Em flagrante, qualquer do povo. A própria segurança daquela autoridade ali pode prender. Qualquer pessoa. Não, eu sei, mas eu digo assim, ele estando com... Porque o povo mesmo não vai, porque aí vai virar briga, né? É difícil um cidadão comum dar ordem de prisão, porque é difícil. vira briga.
mais uma segurança daquele que está ali com a autoridade, que geralmente é policial, também pode dar ordem de prisão. Mas aí você imagina, né? Ele está ali para fazer a segurança do presidente da República. Aí ele tem que pegar aquele cidadão, dar voz de prisão, você está preso em flagrante aqui, porque essa prisão ao particular só pode ser a prisão em flagrante. Ao administrado, né, ao cidadão, ele só pode cometer, só pode praticar o ato de prender alguém em flagrante. Aí vai ter que pegar o cidadão, deixar de proteger o presidente da República, que está ali, que a missão dele é proteger o presidente da República. Conduzir o cidadão até a delegacia, até a sede policial, para fazer uma levar testemunhas, registrar a ocorrência. Aí é melhor deixar dá tanto trabalho que acaba deixando isso tudo para lá. E geralmente em público assim, Toné, quando um puxa o couro, às vezes 10, 15 acompanha ali, aí fica mais difícil. Aí teria que prender todo mundo. No estádio de futebol, gente. É uma loucura. Chamar o juiz de. Aí, eu sou a mãe. E aí, fica como? Vai prender todo mundo? Vai processar todo mundo? Fica difícil, as né? portas do estádio começa no a mandar estádio, pintinha pra lá. 100 mil pessoas, 80 mil pessoas xingando, fica difícil xingando o juiz, né? Então há situações assim que a gente espera mesmo que não aconteçam, né? Que isso não vá para frente mesmo. Porque é impossível. Né? Quem nunca xingou outra pessoa, quem nunca falou mal de outra pessoa. O que está no Código Penal e todos aqueles delitos, aqueles crimes que estão ali e no Código e na Lei de Contravenções Penais também, aquilo ali não é praticado por pessoas específicas. Existem os crimes próprios, sim. Mas a maior parte dos crimes, eles são praticados por pessoas comuns. Né? Você nunca falou mal de uma vizinha, sabendo que era verdade, só para sacanear a vizinha? Com certeza. Todo mundo. O homem médio, a pessoa média. Mas eu nunca queria que ela soubesse que eu falava, né? Tô te contando aqui, mas se você falar, eu não conta não, pelo amor de Deus, fica só entre nós aqui. Então esses crimes, todos eles são cometidos pela pessoa normal, pela pessoa comum. E eu acredito que não há uma pessoa no mundo que não tenha praticado pelo menos um daqueles 300 e tantos delitos que tem lá no nosso Código Penal. É impossível se viver 60, 70, 80, 90 anos sem praticar uma conduta daquela. É difícil. É muito complexo. Chegamos ao fim. A você, minha querida amiga Toné, obrigado pela sua participação. É sempre bom estar aqui, revê-la. Mas eu acho que a gente ainda tinha que esticar. Na próxima, aí, se tiver uma oportunidade, a gente vai voltar a esse assunto. Porque hoje eu tô com horário, eu tenho um compromisso. Sim, mas em outra oportunidade a gente tem que voltar a esse assunto. Eu gostei muito dos temas. Calúnia, injúria e difamação. A você, meu amigo Barbosa, muito obrigado. Aí. Sua participação também é sempre ótima. A você, nosso telespectador, que mais uma vez nos assistiu, que sempre nos acompanha, uma excelente quarta-feira, um bom resto de semana e um excelente final de semana para você. Lembrando que do dia 17 ao dia 20 tem o Chocolate Bahia, tá? O maior festival sobre chocolate da América Latina. Cacau e chocolate. Sobre cacau e chocolate. Tem uns eventos maravilhosos lá. E o Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, a convite da organização do evento, vai estar lá para coletar os alimentos que você vai levar. A entrada é franca e você só tem que levar 1 quilo de alimentos. No centro de convenções, né? Lá no centro de convenções de Ilhéus. Não deixe de levar o alimento, que ele vai chegar a quem precisa. E se você puder levar mais de 1 quilo, leva também, porque tem muita gente precisando, tá? Um beijo para você.